Eu convido você a ler comigo Mateus 24, verso 3. Porque a pergunta que o André e a Ana fizeram aos jovens aqui e fizeram a você, uma vez essa mesma pergunta foi feita a Jesus pelos seus discípulos. Ouça só, Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha que pergunta. Algumas Bíblias falam consumação do século, outras dizem fim do mundo. A verdade é que Jesus foi interrogado, Jesus foi perguntado a respeito desse assunto. A pergunta que eu tenho a fazer a você, baseado na Bíblia, é a seguinte: quando Jesus, interrogado sobre o fim dos tempos, sobre os sinais e sobre a volta dele, qual foi a resposta de Jesus? Antes da gente falar da resposta direta de Jesus, eu queria dizer a você que, com o passar dos séculos e dos anos, os homens tentaram marcar datas para um fim. Porque você tem que entender o seguinte: quando se fala em fim do mundo e volta de Jesus, qual a relação disso e qual a diferença disso? Mas eu quero dizer que já marcaram datas para o fim em várias ocasiões no passado, no presente e também já tem datas para o futuro, um futuro mais distante. Uma data que vem à minha mente é a data de 1844. O ano de 1844 foi um ano marcado por um grande movimento de pessoas que acreditavam que Jesus voltaria e que colocaria um ponto final nesse mundo e assim daria início ao mundo novo. Eles eram conhecidos como os mileritas. Acontece que passou aquela data e Jesus não voltou e o mundo não acabou. Depois surgiram outros homens e um deles marcou a data para o final desse mundo, para 1875. E novamente não aconteceu nada. Veio um outro e marcou para 1914. A Sociedade Torre de Vigia marca para 1914. E você sabe que em 1914 aconteceu a Primeira Guerra Mundial e não foi a volta de Jesus, nem tampouco o fim do mundo. Depois de 1914 surgiram outros movimentos, mas o mais destacado deles é aquele que a gente conhece, que é atribuído a Nostradamus, que diz: 1000 chegará e de 2000 não passará. Você lembra de 1999, se é que você tem essa idade, se é que você vivia naquele tempo? A virada para 2000 ou para 2001? Você lembra disso? As pessoas correram em busca da Bíblia, da igreja, e muitas pessoas se converteram e foram batizadas porque pensaram: é o fim do mundo. Porque a profecia dizia: 1000 chegará e de 2000 não passará. Só para você saber, nós já estamos em 2012, né? Então, aquela data específica passou. Mas agora vem algumas pessoas que dizem assim: mas o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012, porque o calendário maia termina no final desse ano. E se não há mais calendário pela frente, significa que o mundo vai chegar ao seu final. E por isso surgiu esse movimento todo no mundo inteiro, com filmes, histórias, pregações, livros e livros e livros e livros que falam sobre o calendário maia e sobre o fim do mundo. Eu quero dizer para você o seguinte: eu mostrei alguns grupos e algumas pessoas que tentaram marcar data para o fim. E agora eu quero que você preste atenção na pergunta feita pelos discípulos a Jesus. A pergunta foi: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então há uma associação direta do fim desse mundo mal com a vinda de Jesus. Você pode ver que as duas perguntas estão num versículo só. Você quer ver a resposta direta de Jesus? A resposta direta de Jesus? Quer ver? Quer ver? Vamos lá. Mateus 24, 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Essa é a resposta de Jesus. Ok? Então, Jesus respondeu de forma segura, de forma clara. Ou seja, o dia da volta de Jesus e o dia do fim deste mundo de pecados, ninguém sabe. Nem os mileritas, nem o pessoal de 1875, nem de 1914, nem o Nostradamus, nem os maias, nem os estudiosos do calendário maia, nem eu e nem você. O dia, só Deus é quem sabe. Agora, Jesus respondeu de forma mais detalhada essa pergunta. Veja o que diz o Mateus 24, verso 4. Jesus disse: e ele lhes respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, ou vede que ninguém vos engane.
Bom, se Jesus falou assim, cuidado para ninguém vos enganar, significa que surgiriam pessoas tentando enganar, ok? Porque se não houvesse uma tentativa de engano, Jesus não precisaria nos alertar dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Obviamente, essa alerta de Jesus chama a nossa atenção para um possível engano que viria. E quando você vai para o versículo 5 em diante, Jesus diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele continua, ele vai falando de guerras, de fomes, de terremotos. Você conhece o texto. Só que o que chama a nossa atenção no verso 6 é o seguinte, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Aí ele termina falando, mas ainda não é o fim. Ouviu isso? Quer dizer, guerras, terremotos, fomes, pestes, as tragédias do mundo. Jesus disse, essas coisas deveriam acontecer, mas ainda não é o fim. E quando você vai para o versículo, vamos destacar somente um versículo mais. Poderíamos ler o versículo 7, que diz assim, o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então a pergunta é, o que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com o nosso mundo é exatamente o que a gente acabou de ler aqui. E eu poderia ler para você o que está escrito em Timóteo, capítulo 3. Poderia ler para você o que está em Isaías 24. Eu poderia ler para você o que está em Lucas 21. Quando a Bíblia faz uma relação, uma lista enorme de problemas que o mundo viveria, que o mundo passaria, que o mundo experimentaria. E Jesus diz, mas isso ainda não é o fim, isso ainda não é o fim. E ele fala o princípio das dores. Ouviu falar de terremoto? Ouviu falar de tsunami? Ouviu falar de falso profeta? Ouviu falar de alguma tragédia? Jesus diz, isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Ouviu falar de outras catástrofes naturais ou sobrenaturais? Jesus fala, isso é só o princípio das dores. Agora, você quer saber quando será o fim? Quer saber quando é que Jesus fala assim, agora é o fim? Quer saber? Quer ou não quer, meu amigo? Vou te mostrar. Quer saber mesmo? Então presta atenção na resposta de Jesus a essa pergunta. Mateus 24, versículo 14. Ouça. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ouviu isso? Então, quando ele fala assim, guerras, ele fala, não é o fim. Terremotos, não é o fim. Tragédia, não é o fim. Fome, não é o fim. Ele continua falando de coisas ruins e diz, isso é só o princípio das dores, ok? Mas quando ele fala, o evangelho será pregado em todo o mundo, aí ele diz, aí sim virá o fim. Em outras palavras, o que está acontecendo hoje no Contagem Regressiva, o que está acontecendo hoje pela web, é um sinal do fim, meu amigo. É um sinal do fim, é um sinal de que realmente Jesus vai voltar e vai botar um ponto final nesse velho mundo. Porque o que estamos fazendo aqui é a pregação do Evangelho, exatamente o que está escrito em Mateus 24, 14. E se você ler o verso 13, vai se surpreender. Olha o 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A importância da fé e da perseverança até o fim. Agora, você percebeu que a Bíblia não fala de calendário maia? Percebeu que a Bíblia não cita uma data para o fim e nem para a volta de Jesus? Porque você sabe, a volta de Jesus é o fim desse velho mundo e o início de um novo céu e de uma nova terra. Por isso que eu falei para o André e para a Ana que a Bíblia fala do fim e fala de duas maneiras, fala que sim e fala que não. Ou seja, quando a Bíblia fala do fim do mundo, está falando do fim desse mundo de pecados, o fim desse mundo de sofrimentos. Isso a Bíblia fala que vai ter um fim. Mas quando fala daqueles que se entregam a Jesus, daqueles que amam a Jesus, a Bíblia diz que esses terão a vida eterna. Veja só o que diz em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, verso 4. Eu vou te mostrar o que significa fim, ok? Fim, na Bíblia. Apocalipse 21, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Entendeu? Então, isso aqui é o fim que nós falamos.
O fim desse mundo de lágrimas, de sofrimento, de pranto, de luto, de morte, esse tipo de vida que não é vida, vai ter um fim. Esse tipo de sofrimento, o pecado, o mal, isso vai ter um fim. Mas, veja o que diz o versículo 5. É clara a Bíblia. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? É isso que diz a Bíblia. Claramente a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre situações, experiências de pessoas com respeito aos seus últimos dias de vida. E eu vi uma matéria que eu acho que você também viu, porque eu estou falando para internautas e eu sei que vocês navegam e pesquisam e sabem quase tudo de internet. Mas eu vi a notícia de uma mulher chamada Mel. Ela não é brasileira, vive, me parece que num país da Europa. E ela foi ao médico, fez os seus exames e foi diagnosticado câncer. E ela fez todos os exames, quimioterapia, uma série de coisas. E finalmente, depois de meses e meses fazendo o tratamento, o médico disse a ela: você não tem solução, o seu caso não tem solução, não há esperança para você. Dentro de algumas semanas você irá a óbito, você irá morrer. Dá para imaginar um diagnóstico dessa natureza, desse nível de afirmação? Você tem os seus dias contados. E essa mulher entrou realmente numa situação já de morte antecipada, porque uma notícia como essa pode detonar, pode destruir uma pessoa. E sabe o que ela fez? Ela fez uma lista de desejos que gostaria de cumprir antes da morte, mas não tinha condições financeiras para cumprir os seus desejos. Então, os amigos colocaram os seus desejos, o seu plano no Facebook. E pelo Facebook, um grupo de pessoas do mundo inteiro se juntou para tentar arrumar dinheiro e ajudá-la a cumprir seus sonhos e seus desejos. Entre os desejos estava, sabe o quê? Reunir as amigas para beber champanhe, uísque e cerveja a noite toda. Um outro desejo que ela tinha era sair numa limusine com as suas amigas para curtir a vida. Outro desejo era sair e comer nos restaurantes mais caros da sua cidade. Só para falar alguns, né? Porque tinha outros. Mais de 8 desejos na sua lista, que já foram realizados. E mais uma lista grande está como espera. Eu gostaria de fazer uma reflexão com você. Eu quero perguntar a você: se você soubesse que os seus dias estão contados, se você soubesse a data com uma contagem regressiva para o final da sua vida, se você soubesse a data da volta de Jesus, se você soubesse a data do fim do mundo, de acordo com a Bíblia, quais seriam os seus desejos? Você seria como essa mulher que tentaria curtir e desfrutar dos prazeres carnais que até então não havia desfrutado? Na lista dela não aparecia Bíblia, nem fé, nem igreja, nem religião, nem Jesus. Sabe por quê? Porque na cabeça dela havia só esta vida, só este mundo. Esse é o problema de muitas pessoas. As pessoas estão focadas neste mundo. Para elas só existe isso. E por isso, elas quando ouvem falar do fim do mundo, entram em desespero. Para nós cristãos, para você que é uma pessoa que crê em Deus, você sabe que Jesus em breve voltará. De acordo com a palavra de Deus, é só mais um pouco de tempo, como cantam os arautos do rei. É só mais um pouquinho mais. E Jesus vai voltar para acabar com esse mundo mau e para estabelecer um novo céu e uma nova terra. E até lá, nós temos algumas coisas a fazer. Porque essa data não foi revelada a nós. Mas eu quero dizer para você que existem 3 acontecimentos na vida humana que Deus não revelou o dia e nem a hora. A primeira data é a data da sua morte ou da minha morte. Nós não sabemos. A segunda é quando vai acabar o tempo da graça. Quando vai fechar a porta da graça para as pessoas.
Deus também não revelou. E a terceira é quando Jesus vai voltar. Deus também não revelou. Já que não sabemos essas 3 datas, a pergunta é: quando você deve estar preparado? A partir de quando devemos estar preparados? E a resposta é bíblica, é a partir de hoje. A partir de hoje devemos estar preparados, porque Jesus está voltando, amigo. Porque Jesus, em breve, vai fazer uma intervenção nessa terra. E como diz Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Em breve, Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Em breve, como diz Apocalipse 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E como diz Mateus 24, 30, ele virá com poder e muita glória. Em breve, nós iremos levantar a cabeça e olhar para cima e vamos ver Jesus voltando em glória e majestade. E naquele dia, você precisa saber de que lado vai estar. E a decisão de que lado vai estar tem que ser tomada hoje, porque o amanhã nós não sabemos. O amanhã pertence a Deus. Agora, hoje, nós podemos decidir. Hoje, Jesus está te chamando. Você precisa se preparar e você precisa decidir para estar e para viver com Jesus para sempre. Você deve dizer assim: quero viver com Jesus. Quero viver com Ele aqui e quero viver com Ele lá. Eu quero viver com Jesus o tempo todo. E se você quer viver com Jesus, eu tenho certeza absoluta que não importa quando vai acabar esse mundo, não importa quando Jesus vai voltar, se você quer viver com Ele, não importa, você estando com Ele, está com a salvação garantida, está com a vida eterna garantida. Quero viver com Jesus. Está aí uma frase para uma hashtag. Quero viver com Jesus. Amém? Se você quer viver com Jesus, então vamos fazer dessa frase uma hashtag. Quero viver com Jesus. Eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que a volta de Jesus é o fim desse mundo mau, é o início de um mundo novo e eu quero viver com Jesus. Faça isso e coloque, mande no seu Twitter com essa hashtag. Quero viver com Jesus. E se você fizer isso, eu vou entender que você está tomando uma decisão. Eu vou entender que você quer se preparar para a volta de Jesus. Eu vou entender que você está entregando o seu coração a Jesus.